Bom, que alegria estar com você em mais um 5.5, 5 vídeos a respeito de um tema só, separado em 5 dias, 5 minutos cada, sempre postando às 5h05 da tarde para você acompanhar. Então a nossa reflexão dessa semana é 5 conselhos da Bíblia para vencer a ansiedade. É um tema muito atual, muito propício para esse momento. Então a gente vai falar sobre como vencer a ansiedade através das orientações da Escritura Sagrada. Bom, nós estamos muito alegres de estar levando para você esses vídeos, de reflexões. A ansiedade, a primeira coisa que a gente tem que pensar, o que significa ansiedade? Eu estava olhando e buscando um termo, quero lembrar que a nossa reflexão é bíblica, Nós não queremos entrar aqui em nenhuma reflexão profunda dos estudiosos da medicina. Nós queremos hoje falar sobre o que a Bíblia fala e o que ela nos adverte sobre isso. Mas eu fui procurar algumas orientações, alguns termos técnicos que o dicionário fala. Então, quer identificar alguém ansioso? É aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza, relação a qualquer contexto e perigo. Então, isso que o dicionário lá fala sobre isso. Então, ansiedade é algo que está muito ligado às preocupações, ou seja, aquilo que ocupa a minha mente previamente. Ou seja, é trazer algumas questões do futuro que afligem o meu coração hoje. A Organização Mundial de Saúde fala que hoje cerca de 264 milhões de pessoas sofrem de distúrbio ou transtorno de ansiedade, que é diferente de ansiedade. O transtorno é quando aquilo começa a afetar a vida, Essa ansiedade a respeito, amanhã tem uma prova, como vai ser? Faz parte de uma viagem, de uma expectativa, de uma situação de soluções ou resoluções que precisam ser feitas. Mas quando fala de transtorno, está falando de preocupações, tensões e medos exagerados. Quando a pessoa não consegue ter paz, A sensação contínua de desastre. Estou lendo aqui algumas definições que eu encontrei na internet. Algo muito ruim, quando a pessoa está ansiosa ao ponto extremo. O que a Bíblia diz? Provérbios 12, 25 fala assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então está dizendo que a ansiedade abate o coração do homem. E isso abate o espírito, abate a ansiedade, a minha alma, isso vai refletir na minha vida completamente. Provérbios 17, 22 diz: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito abatido resseca os ossos. Então está dizendo, o que é a consequência da ansiedade? A consequência da ansiedade é esse espírito abatido que sofre esse ressecamento da minha alma. Bom, qual a primeira coisa para a gente enfrentar a ansiedade? E aí o nosso primeiro tópico é sobre fale com Deus. Às vezes a gente fala com todo mundo das nossas questões, das nossas preocupações, dos nossos temores, e a gente não fala com aquele que quer ouvir do nosso coração. Filipenses no capítulo 4 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica, com ações de graça, deixem seus pedidos serem conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A pior coisa de um ansioso é ouvir para ele não ficar ansioso. E aí ele, tentando não ficar ansioso, fica mais ansioso ainda. Mas a palavra de Deus está dando uma fórmula muito linda e maravilhosa. Ele está dizendo, antes de você ficar ansioso, antes disso tomar seu coração e produzir outras enfermidades na sua vida, diz assim, tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, deixem os seus pedidos serem conhecidos a Deus. Então ele está dizendo, fala com Deus. Paulo escrevendo aos Filipenses está dizendo, não permite que o seu coração seja afligido ao ponto dos seus ossos ressecarem, mas antes disso produzir distúrbios na sua vida, fala com Deus, rasga seu coração, entra para o seu quarto, fala com Ele, fala dos seus temores, não tenha medo de se expressar com Deus na plenitude. Muita gente fica lá, mas eu não sei, às vezes é falta de fé. Fala com Deus. E aqui ele está dizendo, deixem seus pedidos serem conhecidos, não interessa. A Bíblia já fala que a gente não sabe orar como convém.
Por isso a gente precisa da intercessão do Espírito Santo na nossa vida. Mas qual é o passo fundamental? É o passo de orar, de falar com Deus, de me deparar com Deus Altíssimo e expressar as minhas angústias, as minhas dores, os meus temores. E ele fala, olha, oração, súplicas, ações de graça, para que os meus pedidos... O que é ação de graça? Louvor. Enche a sua cabeça de louvor, liga o som, busca aí lá no playlist da S Adoração, deixa que essas músicas preenchem a sua vida. Então a primeira coisa que você precisa saber, o primeiro conselho que a Bíblia diz é: fale com Deus, expresse a Ele os seus pedidos e angústias, tá bom? Deus abençoe, a gente volta amanhã com mais uma reflexão.